Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar falando mais um tema aí, né, gente, da palavra de Deus. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa propaganda daqui. Tem que esperar aparecer para depois tirar. Não está aparecendo aqui para tirar, mas vamos lá, vamos falar desse tema aqui, tá? Nossa conversa hoje. Você que não me conhece, eu sou Marcos Souza, do canal Explicando a Bíblia, tá? A gente vai estar falando mais um tema aí sobre a graça, tá? Tem algumas coisas aqui dentro desse tema que a gente vai estar explicando para vocês hoje, tá? Isso aqui é explicando a Bíblia, porque, como eu já falei, durante anos, 24 anos eu tive na igreja, o que eu aprendi foi de maneira diferente, tá? Quando a gente sai de uma igreja católica, ou a gente não é de igreja nenhuma, que a gente aceita Jesus, não é isso? Que vai para uma igreja evangélica, que a gente aceita Jesus. Então a gente aprende o que as pessoas vêm nos ensinar. A gente não sabe nada de Bíblia, tá? A gente sabe nada de Bíblia. A maioria que entra numa igreja evangélica sabe nada de Bíblia. Então você vai para a escola dominical, você é um novo convertido, você aprende o que eles te ensinam. E o que eles ensinam a gente acaba aprendendo, né? Não tem como questionar, tá, gente? Não tem como questionar, porque você, na verdade, você não sabe nada. E quando você não sabe nada, você tem que comer o que as pessoas dão. Essa é a grande verdade, em qualquer lugar que você for. É assim. Então, depois de tudo isso, depois desses anos todos dentro da igreja, aprendendo e ensinando do jeito que eles nos ensinam aqui, você vai ver a diferença, tá? Vou mostrar para você a diferença de quando a gente estuda, tá? Eu estudei, veio a pandemia, eu comecei a estudar escatologia, comecei a estudar mais a Bíblia, já que a gente não podia ir para a igreja, tá? Então, em casa, eu estudando, buscando mais conhecimento da palavra de Deus, eu descobri que não era nada daquilo que a igreja evangélica ensina, tá? Não é essa igreja evangélica não, gente. Vamos ser bem realistas aqui. Eu não estou aqui para... não, eu sou contra a igreja evangélica, eu sou contra os pastores. Eu acho que eles mesmos aprenderam errado. Por isso que eu não critico, não vou a fundo contra pastor, contra essas coisas. Porque como eu tive lá dentro 24 anos e achei que estava certo, tá? Que eles estavam certos, e os católicos errados, e vamos lá, os espíritas errados, é o que a gente aprende. Entendeu? Que quem está na igreja evangélica são os caras que sabem as coisas, os pastores que sabem as coisas, os professores de comunicação. Então a gente acha isso. Entendeu? Então, não é só a igreja evangélica que está errada, não. Vou ser bem sincero para vocês. A igreja católica também, quando a gente fala aqui explicando a Bíblia, não quer dizer que a igreja católica está certa, não, tá, gente? Então, na verdade, estão todos eles errados. Vamos ser bem sinceros para vocês. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver que estão todos eles errados, tá? Mas o pior é aquele que quer, né? Não, nós somos só o certo e vamos lá. Então, tá aqui para eu como eu aprendi, tá? Você também pode aprender. Aí nós somos os sabidões, nós somos certos? Não, você tá aqui, você que vai decidir como interpretar a Bíblia. Se os evangélicos estão certos, se os católicos estão certos, ou se os cristãos, que hoje eu me considero cristão, tá? Um seguidor de Jesus Cristo, sou um cristão. Não tenho denominação, para ver se eu estou certo. Eu e outras pessoas que também estão aí, como Geraldo, alguns da escatologia consumada, que nós fazemos parte hoje, eu faço parte hoje da escatologia consumada, tá? Na minha opinião, toda a Bíblia, o Apocalipse, a Bíblia toda, de Gênesis, tudo isso já passou. Porque para a igreja evangélica, o que passou foi só o Velho Testamento, tá? Então, o Novo Testamento de lá para cá ainda vai acontecer. Como o Apocalipse ainda vai acontecer. Para a igreja evangélica, o Apocalipse ainda vai acontecer. Hoje, nós estamos vivendo o quê? Uma guerra em Israel, não é isso? Está acontecendo uma guerra em Israel, quem diria? E hoje, gente, tudo volta para focar em quê? No final do mundo. Tá todo mundo apavorado. E vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Começou de novo a especulação. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Guerra em Israel começou.
está chegando o final do mundo. Então agora é hora de todo mundo ir para a igreja. Agora é hora dos convertidos, dos desviados, todo mundo correr para a igreja, porque vem aí o fim do mundo. Esse é o pensamento. E agora a igreja evangélica, meu amigo, vai cair em cima. A igreja evangélica agora vai cair em cima dos membros, do pessoal. Não, vamos orar para nossa família, vamos fazer jejum, porque isso aí já é o princípio já de dores. Tá? Em princípio de dores já estão vivendo pela igreja evangélica, gente, vamos dizer pela igreja evangélica. Tá? Então, esse acontecimento que está acontecendo hoje em Israel, para a igreja evangélica, já é o início do final do mundo. Então, vontade de espirrar. Mas todo mundo que hoje vive o Apocalipse, que quer dizer que o Apocalipse está acontecendo, hoje esse acontecimento em Israel já é um foco, né, uma abertura para acontecer a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, antes de acontecer a Terceira Guerra Mundial, todo mundo sabe pelo Apocalipse que os evangélicos pregam que vai acontecer o quê? Vai haver o arrebatamento da igreja. Então está chegando a hora da igreja ser arrebatada, e aí os crentes vão subir, tá? Vão desaparecer, e vai ficar aqui só os desviados que estão de pecado. Então, gente, é isso. Eu tenho que falar sobre esses temas. Tem que falar sobre isso aqui, sobre sacrifício, sobre o final do mundo, sobre essas coisas. E isso aqui que nós estamos falando agora, que nós vamos falar agora, tem a ver, tá? Tem uma passagem ali embaixo, que nós vamos chegar lá, vou te mostrar, que tem a ver sobre essas coisas. Então, aqui é sobre lei e graça. A parte da lei e o período da graça. Mas, aqui em Hebreus, nós vamos chegar ali, tem a passagem que fala sobre isso aí, o final dos tempos. Então, eu vou ler e eu vou te explicar. E aí você decide, tá? É você que está assistindo o vídeo que vai decidir. Pô, tá certo isso? Tá errado? Os evangélicos estão certos? Tá? Os católicos estão certos? Então vamos lá, vamos para a Bíblia. Tá a Bíblia, tá aí, ó. Bíblia online, tá? Você pode acompanhar na sua Bíblia para ver se eu não estou falando besteira, não é isso, gente? Então vamos lá. Eu abri aqui na atualizada, tá, gente? Para ficar até mais fácil a leitura, porque a do Almeida, né, revisada, tem as coisas lá que confunde. Então, vou até ler com calma, porque eu costumo ler também na deles. Quando vai para atualizada muda um pouquinho, mas é mais explicado. Vamos lá. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Olha como é que até a Bíblia, porque lá está escrito diferente. Podia até abrir para você como está escrito lá, para você ver que é diferente, tá? Então até já abrange, a nossa mente já abre com essas coisas aqui. Ora, Hebreus 10, capítulo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouro, sombra, tá vendo? A lei era sombra. A lei foi dada, se você não sabe, gente, para o povo de Israel, depois que Moisés libertou o povo lá, né, do Egito. Então Deus deu a lei para eles viverem da lei, ou seja, até Jesus Cristo vir. Então a lei era uma sombra do que ia acontecer, era provisório. A lei era provisório, o que estava ali era só para encobrir, tá? As coisas. Então iam mostrar se tinha uma lei para seguir, porque eles queriam seguir uma regra, o povo queria. Então Deus deu essa lei, só que era muita coisa para se cumprir. São 631 regras, se eu não me engano, da lei. Vamos lá. Não há imagem real, tá aí, ó, bem escrito, bem explicadinho, das coisas. Nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes, tá? Nunca jamais, olha só o que está escrito aqui, ó. Nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem, tá? Então as pessoas vinham, ofertavam por ano em Jerusalém, tá? Um bode ou pombo, dependendo da situação de cada família, para quê? Para encobrir os pecados, porque não tirava pecado. Eu vou ler aqui, você vai ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então, as ofertas para tirar pecado não tirava, só encobria. Mas todo ano as pessoas iam lá e levavam alguma coisa, tá? Uma vez por ano, e as coisas aconteciam lá no templo de Jerusalém.
tá? Em Jerusalém. Então isso aí acontecia no templo em Jerusalém. Os sacerdotes recebiam essas coisas e faziam o sacrifício para o povo. Doutra sorte, versículo 2. Não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto gente, antes que eu esqueça, tá? Isso aqui é Paulo que está falando aos hebreus, tá bom, gente? É Paulo que está falando isso aqui. Alguns dizem que não é Paulo, tá? Foi escrito por outro, mas basicamente se garante que foi Paulo que escreveu essa carta aos hebreus. Então, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado, tá? Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Então tá dando para entender, né? Porque é impossível que o sangue de touro, tá aqui, ó, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, tá? Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Você já sabe quem é esse aqui, né? Por isso, ao entrar no mundo, quem? Jesus. Não te deleitastes com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Aqui, está falando de Jesus, tá? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vamos lá. Depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Segundo a lei, presta atenção. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que significa isso aqui? O que significa isso aqui? Remove o primeiro. Primeiro o quê? Primeiro pacto, a lei, tá? Para estabelecer o segundo. Qual é o segundo? A graça. Então, é isso aqui. A lei veio, dada por Moisés, e agora veio a graça por Jesus. Então, o primeiro pacto foi a lei. Agora que vai ser válido é o segundo pacto, Jesus. Ou seja, tira o primeiro testamento, o velho testamento, certo? O antigo testamento morreu. Agora vem o testador, Jesus Cristo. É o que vai valer agora, a graça, tá? Sai a lei e entra a graça. Então, essa é a explicação disso aqui. Vamos lá. Nessa vontade é que temos sido sacrificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, tá? Nessa vontade, tá aqui, é que temos sido santificados. Eu falei sacrificado. Temos sido santificados, tá? Ou seja, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Olha o que está dizendo a Bíblia. Nós fomos santificados, ou seja, tirou nossos pecados. Tá, gente? Acabou. Jesus Cristo morreu por nós para tirar os nossos pecados. Isso é difícil de você entender? É. Porque a igreja evangélica, tá? E a igreja católica também, vamos ser bem realistas, dizem que nós temos pecados. Então, Jesus veio para tirar definitivamente. Olha o que a Bíblia está ensinando aqui. Que antes eles se ofereciam animais, touro, bode, pomba, rola, tudo que tinha direito, para encobrir pecado no templo, tá? Então o que aconteceu? Não tirava, só encobria. Todo ano tinha que fazer, todo ano tinha que renovar, tá? Agora vem Jesus, se sacrificou para tirar o nosso pecado definitivamente. Acabou, tirou o nosso pecado definitivamente. Isso é difícil entrar na mente, eu sei que é difícil entrar na mente, mas é o que a Bíblia está dizendo, que ele tirou definitivamente. Preste atenção, vamos falar mais sobre isso.
Ter sido santificado, fomos santificados. Você foi santificado. Entenda isso, tá? Ora, todo sacerdote se apresenta. Paulo está falando, gente, se apresenta aqui. Olha só o português. A Bíblia você tem que ler e entender isso, tá? Com quem está falando, com quem está falando, o tempo que está falando e para quem tá, por que está falando, tá? Esses 3 porquês aí, 4 porquês, né? Vamos botar assim. E aqui Paulo está falando aqui, se apresenta, por quê? Porque ele está falando para o povo naquela época, tá? Aqui Hebreus aqui foi quando? Lá por 60, por aí, e que a carta de Hebreus foi escrita. Eu não tenho a data certa, eu não consigo te dar hoje a data certa, mas foi nesse período, 60 e 60 e pouco, por aí, 64, 65. Paulo que está escrevendo aos Hebreus, da primeiro século, tá, gente? No primeiro século, nós estamos falando aqui do primeiro século, tá? Então, gente, Paulo está falando, por que está aqui, se apresenta? Ora, todo sacerdote se apresenta, não se apresentará, nem se apresentou, se apresenta, porque ele está naquele presente, tá? Ele está no presente daquela época, entenda isso. Dia após dia, e a exercer o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. É o que acontecia todo ano. Que nunca jamais podem remover pecados. Não removia, só encobria. Você já entendeu isso, tá? Os sacrifícios de antigamente no templo não tirava pecado, encobria, tá? Todo ano você tinha que voltar lá de novo e se sacrificar de novo para tirar seus pecados, uma vez por ano, tá? Jesus, porém, olha aqui, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, tá aqui, ó, para sempre, um único sacrifício, ó, vou até sublinhar para você entender. Um único sacrifício, Jesus se ofereceu uma vez para sempre, único sacrifício, pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ou seja, tá aqui, esse versículo aqui todo, gente, tá falando sobre isso, tá? Vou até sublinhar aqui, aí. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Vamos lá. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora é um segredo, tá? Aguardando daí em diante, tá aqui, ó, tá aqui, até que os seus inimigos sejam postos por estrado, ou seja, embaixo, tá, gente, dos seus pés. Gente, deixa eu ver, não, depois eu li ali embaixo ali. Vamos falar sobre esse pedacinho aqui, tá? O que é isso? A igreja evangélica, gente, os pastores, as pessoas ensinam que isso aqui vai acontecer. Ou seja, está prestes a acontecer agora com a guerra de Jerusalém, não é isso aí? Então é isso que eu estou falando, também como é que junta as coisas com o fim do mundo, tudo faz parte. Então tá aí, até que os seus inimigos, aguardando, ou seja, Jesus, né, Deus estava aguardando aqui para até que os seus inimigos fossem postos por estrado dos seus pés, embaixo dos seus pés. Agora, quem eram esses inimigos? Tá? Quem eram os seus inimigos? Nessa situação aqui, o povo de Jerusalém, a Bíblia nos ensina isso, tá? Em Mateus 24, você lê, você vai ver que é isso aqui que Jesus está falando. A mesma coisa. Paulo está falando aqui sobre Mateus 24, Daniel 9. É todo sobre o final dos tempos. O que era o final dos tempos? Gente, Jesus veio para os seus. Você já sabe disso, você já ouviu isso várias vezes. Jesus veio para os judeus, tá? O seu povo. O seu povo não o aceitou. Jesus acabou com a lei e fez o pecado. Tá aqui, acabou com os pecados. Na cruz do Calvário, Jesus levou nossos pecados. Jesus levou, acabou os nossos pecados, não existe mais pecado, tá? Jesus levou. Como os judeus não aceitaram, os judeus, o povo de Jesus, tá? Alguns reconheceram Jesus, você sabe disso, ele fez um pacto, muitos reconheceram, aceitaram ele como Messias, como os apóstolos e outros que seguiram os apóstolos, tá? Então esses seguiram Jesus, mas a maioria não aceitou Jesus, não reconheceu Jesus, não é aceitar Jesus como aceitar Jesus como Messias, pode ser essa frase também, entendeu? Então não reconheceram que Jesus era o Messias, não aceitaram ele, porque eles esperavam um Jesus, um homem tipo Barrabás, para brigar pelo povo, para enfrentar o Império Romano, que eles viviam debaixo do jugo do Império Romano. Então o que eles esperavam, gente? Eles sempre viveram disso. Era
o Medos e os Persas, Babilônia, né, Nabucodonosor, a Grécia, eles sempre viveram embaixo, e principalmente esses 4 reinos, né, que a Bíblia fala desses 4 reinos, que era o do Daniel 2, tá? Se você ver Daniel 2, a estátua fala desses 4 reinos poderosos. O último era a perna de ferro, que era o que? Império Romano. Então, eles viviam debaixo do jugo do Império Romano, tá? Jerusalém tinha que pagar taxas para o Império Romano. Eles viviam bem, mas tinham que pagar taxa para o Império Romano. Não podiam ser livres. Eles ainda estavam nos julgos igual. Então Jesus vinha para libertar eles. Mas libertar como, gente? Não era para libertar do Império Romano, tá? Era para libertar espiritualmente. Libertar espiritualmente. E eles não, eles queriam guerra. Eles vivem de guerra, eles querem guerra. Isso não é de hoje, sempre foi. Então, Jesus veio para libertar, dar paz para eles espirituais. Porque saindo desse mundo, saindo dessa terra, teria um novo mundo, a Nova Jerusalém, tá? Quando você morre, você vai para Nova Jerusalém. E lá eles já começariam a viver no reino de Deus. Quando reconhece Jesus, quando vê que Jesus é o Messias, já existe uma paz interna, interior no ser humano. Tanto que quem aceitava Jesus, como Paulo, os apóstolos e todos que reconheciam Jesus, viviam tranquilo, tá? Viviam no mesmo mundo, mas viviam em tranquilo, em paz. Já não viviam mais debaixo da lei, porque a lei era um jugo. Você tinha que cumprir 631, se eu não me engano, esse é o número, tá? Mandamentos da lei. Então era muito pesado. A carga da lei era muito pesada, tá? E Jesus veio para tirar isso, tirar esse fardo das costas deles. Ou seja, agora é a graça, agora é só crer em Jesus Cristo, tá? E reconhecer que Jesus era o Messias, seriam salvos. Todos eles já estavam garantidos na Nova Jerusalém. O Messias tinha vindo e eles não aceitaram. Então eles não aceitaram isso e continuaram fazendo o quê? Eles continuaram sacrificando, eles continuaram oferecendo sacrifício todo ano, tá? Jesus veio para, basicamente no ano 30, não é isso? Com 30 anos por aí, ano 26, negócio assim, do primeiro século. O templo ficou de pé até o ano 70, quando foi destruído. Então olha o período, 40 anos eles continuaram oferecendo sacrifício. Eles não aceitaram, tá, o sacrifício de Jesus. O sacerdote, gente, a corrupção não é de hoje não, a corrupção já é antiga. Então esses sacerdotes, eles eram corruptos, essa é a grande verdade. Eles eram corruptos, a Bíblia mostra aí, você vê filmes, essas coisas todas, fala da corrupção. Tá passando a novela no 13 aí, você vê, né? Não sei se está ainda passando Jesus. Então você vê, acompanha, você vai ver. A corrupção já operava lá dentro do templo. Eles se beneficiavam, tá? Como tem uma política hoje que tudo é corrupção, a polícia, a política, tudo é corrupção. Então naquela época também. Então os sacerdotes, eles já eram corruptos. Então eles não queriam que acabasse com a mamata deles, tá? Jesus veio, levou os pecados, se sacrificou. Acabou o sacrifício. Ali terminava o sacrifício. Não precisava mais sacrificar. Mas o povo continuou vindo para Jerusalém para sacrificar todo ano. E isso aconteceu até os anos 70. Ou seja, o povo de Jesus, tá? O povo judeu, eles não aceitaram que Jesus estava sendo falado no Velho Testamento. Os profetas já tinham falado sobre Jesus, que Jesus ia vir, tá? Para libertar o povo. Mas eles não aceitaram esse tipo de libertação. Eles não aceitaram que Jesus veio de uma família humilde. Tá? Jesus, para eles, não podia ter vindo de uma família humilde. E aí aconteceu isso aí. Ou seja, aí quando se fala aqui, até que os seus inimigos sejam postos por estado dos seus pés, quem eram os inimigos? O próprio povo judeu, que não reconheceu Jesus como Salvador. Os sacerdotes eram seus inimigos. Perseguiram a igreja. Se você não sabe, primeiro, antes do Império Romano começar a perseguir a igreja, primeiro, antes do Império Romano perseguir a igreja, quem perseguiu a igreja foram os sacerdotes, tá? Paulo era um desses aí. Paulo era um dos que perseguiu a igreja, tá? Paulo está aqui convertido, falando de Jesus, pregando a palavra de Deus, mas Paulo foi o principal deles, tá? Inclusive, viu lá Estevão sendo morto, e Paulo foi perseguir todos os discípulos, até que ele teve um encontro, o nome dele era Saulo, né? Teve um encontro com o Senhor Jesus. Jesus colocou ele cego provisoriamente, levou lá, né, Jerusalém, depois tirou as camas dos olhos dele, ele começou a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Então essa passagem aqui, Paulo está falando sobre isso. O que acontece? Então os inimigos, não só os romanos, tá? Não só os romanos, que eram que comandavam Jerusalém, mas sim
os próprios judeus, sacerdotes, que eram inimigos de Deus, porque eles não aceitaram a palavra de Deus. Eles eram contra o evangelho de Jesus. Ele era contra a pregação de Jesus, a pregação dos discípulos. Então, seus inimigos, aqui, quando fala em seus inimigos ser expostos por estrado dos seus pés, embaixo dos seus pés, seria que, deixa eu te explicar, tá? Aí vem a situação do Apocalipse do final dos tempos, tá? Por quê? O templo, Jesus já tinha avisado em Mateus 24, que quando virdes que Jerusalém sitiada, Jerusalém, se eu não me engano é Lucas 21 também, fala, quando virdes Jerusalém sitiada, cercada de exército, sabeis que está próximo à sua devastação. Ou seja, gente, enquanto o templo tivesse de pé, enquanto aquelas pessoas tivessem ido para Jerusalém todo ano, sacrificando, matando bode, matando boi, matando de pombo, levando, e os sacerdotes comendo dinheiro e fazendo essas coisas para o povo e dizendo não a Jesus, porque cada sacrifício que se fazia estava dizendo não a Jesus. Não, ele não morreu por mim. É isso que estava acontecendo, tá? Jesus já tinha morrido há 40 anos atrás e os caras estavam ainda fazendo sacrifício ainda. Ou seja, o sacrifício de Jesus não valeu de nada para eles, de nada. Então, isso tinha que acabar. Isso tinha que acabar. Então, Jesus tinha que colocar os inimigos, esses caras que são contra ele, debaixo dos pés. Como que aconteceu isso? Quando Jerusalém foi destruída nos anos 70. Ou seja, essa foi a grande tribulação e essa foi a fim do mundo. O que é o fim do mundo aí nesse sentido? É o fim da era da lei, tá? Porque quando acabou o sacrifício, acabou a lei de vez. Acabou a lei. A lei, ela para ter durado só até Jesus, mas ela ficou ainda imperando até o templo ser destruído. Por quê? Não havendo sacrifício, não há mais lei. Não havendo pecado, não é mais lei. Então, a lei é que a sombra das coisas, a lei, ela mostrava que eles tinham pecado. E isso aí que Deus deu para eles, os sacrifícios até no templo, seria para encerrar. Mas Jesus veio, encerrou lá na época, no ano 26 por aí, na era de Cristo, quando ele veio, e aí encerraria definitivamente com a destruição do templo, porque eles não aceitaram o sacrifício de Jesus. Então, até o templo ser destruído, foi isso aqui, até que os seus inimigos sejam postos por debaixo dos teus pés. Ou seja, acabou com a destruição do templo. Não vai acabar no futuro, hoje, nós estamos em 2023, 2000 e poucos anos depois, não é 2000 e poucos anos depois. Isso aí acabou no ano 70, primeiro século, tá? Encerrou. Ali os inimigos foram debaixo dos pés, acabou. Agora ali estabeleceu de vez, a graça. A graça, ela foi estabelecida de vez, ela começou em Jesus, sacrificou, morreu por nós, levou o nosso sacrifício, levou o nosso pecado. Uma vez por todas, ele levou o nosso pecado, mas eles não aceitaram. E aí, definitivamente, foi posto por terra o sacrifício no ano 70, com a destruição do templo. Não tinha mais um sacerdote. Acabou, isso aí é outro segredo. Acabou os sacerdotes. Você, quando o véu se rasgou, Jesus Cristo deu direito, te deu poder para eu e você irmos direto ao Pai. Ou seja, aí vem outro segredo, tá, gente? Não existe mais. Ah, mas eu preciso do padre. Não tem mais sacerdote. Acabou o sacerdote. Jesus é o único sacerdote. A Bíblia nos ensina isso. Jesus é o único sacerdote. Ou seja, se você não conseguir entender que Jesus hoje é o nosso único sacerdote, que o véu se rasgou, a Bíblia ensina, a Bíblia fala, você vai direto ao Pai. É eu e você, nós não precisamos de templo, não existe templo. O último templo foi destruído nos anos 70. Hoje não existe pastor, não existe, gente. Tá? Isso que você tem que tentar entender. Não, eu preciso de um pastor, eu preciso de uma igreja, eu preciso de um lugar. Não, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você, o teu pastor, é Jesus. Não existe padre, não existe papa, não existe isso, não existe sacerdote. Não existe mais sacerdote. Os sacerdotes, gente, acabou, foram encerrados no ano 70 com a destruição do templo. É isso que Jesus está nos ensinando. Acabou. Quando o véu se rasgou, você agora tem direito de ir direto a Jesus. Você vai direto a Deus através de Jesus, acabou. Você dobra o seu joelho e fala com Ele. Você não precisa de uma igreja. Como é que você vai para a igreja se você é a igreja? Não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir até o pastor tem que orar por mim. Não, não. Você já tem um único pastor que é Jesus Cristo. E você é a igreja. Como que a igreja vai à igreja?
Então não tem lógica, tá? Você é o templo do Espírito Santo de Deus. É você com Deus. Agora é eu com Deus e você com Deus. Cada um pode ir direto ao Pai quando o véu se rasgou e quando o templo caiu. Então essa é a explicação. Até que os seus inimigos sejam postos por baixo dos seus pés. Quem? Os inimigos de Jesus. Quem não aceitou? Os próprios judeus, tá? Os sacerdotes, que eram os líderes, que não aceitaram Jesus como Salvador. E morreram todos. Morreram todos, tá? Naquele período, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, que o Império Romano invadiu e destruiu totalmente Jerusalém. Ali acabou. Acabou o sacerdote, acabou a lei, acabou aquela era. Começou a graça. Então ali foi estabelecida definitivamente a graça. Ou seja, não tem mais lugar para sacrificar, acabou-se os pecados, acabou, tá? Isso aí nós vamos falar mais para frente. Mas vamos terminar essa leitura aqui, se você tiver entendido, tá? Volta o vídeo, aprende, vai lá que eu vou ler de novo. Tem vídeo aí falando sobre isso aí dentro. Vamos lá. Porque com uma única oferta, tá aqui, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Tá aqui, porque com uma única oferta, Jesus na cruz do Calvário, acabou. Tá escrito aqui, ó. Vou sublinhar para você ver de novo. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Tá aí. Você foi santificado, acabou, Jesus levou, Jesus te santificou com a morte dele, com o sacrifício dele. Se você não aceitar isso, é o que está acontecendo hoje na igreja evangélica, igreja católica, igreja evangélica, tá? As pessoas continuam sacrificando. O que os judeus fizeram, gente, a igreja evangélica está continuando, fazendo a continuação. Ou seja, não aceitaram o sacrifício de Jesus. Quando você está participando, tomando batismo nas águas, dando oferta, dando dízimo, fazendo tudo isso que os judeus faziam todo ano, eles iam todo ano para sacrificar, dar oferta, fazer tudo isso lá em Jerusalém, e eles eram contra Jesus. Quando você não aceita o que Jesus fez, você é contra Cristo, tá? Hoje você tem que ir para a igreja católica, fazer promessas, né? Não é isso aí? Você não vai para a igreja católica, você não vai lá tomar a hóstia, você não vai fazer tudo que tem que fazer na igreja católica, porque o padre está lá, o sacerdote está lá. Ou seja, no lugar de Jesus, o pastor está no lugar de Jesus. Então, gente, quando você faz essas coisas, você está simplesmente também contra Jesus. Você não aceitou. Entenda o que você está fazendo. Você não aceitou, como eu não aceitei durante 24 anos, que Jesus morreu por mim. É isso que está acontecendo. Quando você faz o que Jesus proibiu de fazer, porque quando estabeleceu, gente, a graça, acabou a lei. E hoje, o povo evangélico, o povo católico, está vivendo debaixo da lei. Vocês não aceitaram a graça. Vocês que estão fazendo essas coisas estão vivendo debaixo da lei. Vocês continuam vivendo debaixo da lei, tá? Mas só que Jesus veio para acabar com isso. Jesus veio para tirar esse sacrifício. Você não tem que fazer mais nada. Você não tem que fazer mais nada, eu não tenho que fazer mais nada. Jesus já fez. Jesus se sacrificou por mim e por você. Não, mas você tem que se batizar nas águas. Mas qual é a diferença dos judeus que iam para Jerusalém todo ano, tá? Todo ano eles iam. Jesus já tinha feito. Mas ele não, nada disso. O sacerdote falou que eu tenho que continuar fazendo, eu vou continuar fazendo. Então preferiram seguir os sacerdotes. Hoje, você evangélico, você que está aí, você está preferindo seguir o padre, seguir o pastor. Porque você não aceita o que Jesus falou. Você não aceita o que está escrito na Bíblia. Paulo está aqui explicando. Não precisa mais fazer. Jesus já fez uma vez. Acabou. Mas você quer fazer. Não, gente. Se eu não der meu dízimo, não, eu estou em pecado. Não, se eu não me batizar, eu estou em pecado. Se eu não tomar Santa Ceia, eu estou em pecado. Então Jesus fez para você, não valeu de nada. Você está sacrificando Jesus todo ano. É isso que você está fazendo. Tá bom, continua assim. Vamos lá. Tá aqui, ó, porque com uma única oferta, tá escrito, gente, pelo amor de Deus, não precisa você, é só ler, tá escrito aqui, entenda isso aqui, tudo bem, quando você não entende nada. Quantos anos você está na igreja? Eu fiquei 24 anos dentro da igreja, aprendi assim também, que eu tinha que continuar fazendo essas coisas, mas calma aí, tá errado. Porque uma única vez, está aqui falando, uma única vez aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Somos nós, não precisa mais você fazer nada. Mas eu não preciso fazer mais nada, Jesus já fez. Jesus já fez por você. Se Jesus você não aceita o que Jesus fez, continua fazendo o que você está fazendo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito,
esta é a aliança que farei com eles. Olha aí, vou até beber uma aguinha, peraí. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, opa, isso aqui, eu estava querendo falar sobre isso aqui, tá, gente? Olha aqui, ó. Depois daqueles dias, tá? Lembra que eu falei com você que tudo volta para o final dos tempos, que está acontecendo hoje em Jerusalém? Porque aqueles dias, para os evangélicos, gente, é hoje. É o que está acontecendo hoje. Vai vir ainda a grande tribulação, tá? Tá chegando aí, guerra de Jerusalém. Então vai vir a grande tribulação, tá? Vai vir o arrebatamento da igreja, a igreja vai subir. E aí depois desses 7 anos de grande tribulação que vai haver, né? Quando a igreja foi tirada, aí Jesus volta, né? Para buscar a igreja e aí é o fim do mundo. Não é isso, gente. Tá? Depois daqueles dias aqui que ele está falando, isso aí é o que você está aprendendo na igreja, como eu aprendi na igreja, tá? Mas está errado. Eu falo hoje convicto, está errado, tá? Esta é a aliança que farei com eles. Eles quem? Tá, gente? Olha aqui, depois daqueles dias da destruição de Jerusalém, tá? Que foi no primeiro século, no ano 70. Isso é histórico. Você pode procurar lá na história, tá? Do povo hebreu. Isso aqui aconteceu. Jerusalém foi destruída. Acabou Jerusalém em 2030. Ela veio ser de novo aparecer Jerusalém, que a ONU, aí já foi outra situação. A ONU levou de novo Jerusalém, ressurgiu Jerusalém, acho que em 1490, sei lá, por aí, 1500. Tem uma data certa aí, tá? Eu não sou muito bom de data, não. Então, depois daqueles dias, ou seja, da destruição de Jerusalém, no ano 70, diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Acabou, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Jesus, você não precisava mais andar com tábua, com aquelas leis de Deus. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Simplesmente você sabe o que é certo e errado. Tá? De pecado eu vou te falar depois. Acabou seus pecados, tá? Isso eu te garanto. O que significa pecado, o que vai acontecer com o pecado, nós vamos botar um vídeo só sobre isso aqui. Por enquanto vamos falar sobre isso aqui, tá? Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus. Olha aqui, gente, olha aqui, olha só. Ou você acredita em Jesus ou você não acredita, tá? Ou você acredita na palavra de Deus ou você não acredita. Porque se você está lendo isso aqui e você não consegue entender, aí fica difícil pra caramba, né? Vamos lá. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, gente, aqui, ó, também de nenhum de modo me lembrarei dos seus pecados. Lá na lei, até o ano 70, até o templo não ser destruído, todo ano o sacerdote, pessoas vinham de longe, judeus, tá, gente? Judeus vinham de longe no templo de vários locais, tá? Do mundo daquela época, para oferecer sacrifício no templo, para encobrir pecado. Todo ano eles faziam isso, era obrigado a fazer, era a lei deles. Só que quando Jesus veio, isso acabou, já expliquei. O templo estava de pé, Jesus veio, levou os pecados, acabou, mas eles continuaram. Então, dali até lá, era a divisão, lei e graça. Os apóstolos pregavam a lei de se batizar, gente, acabou, vamos lá, ainda os judeus voltar para Jesus. E Paulo pregava a graça para os gentios, para a gente, tá? Gente, não precisava fazer nada disso, é simplesmente crer em Jesus Cristo, acabou. Não precisava batismo, não precisava nada disso, nada. Para os judeus eles precisavam se batizar. Judeus precisavam se batizar nas águas, tá? Para se arrepender e voltar para o Senhor. Os gentios não, era só simplesmente seguir Jesus e acabou. Crer que Jesus era o Messias. Então, gente, foi até os anos 70 assim. Quando chegou, o templo foi destruído, acabou. Não existe mais pecado. Todo ano eles levavam lá e relembravam os pecados. Os sacerdotes relembravam os pecados deles. Quando acabou o templo, acabou. Tá aqui, Jesus não se lembra mais dos seus pecados. Você tem que ir para a igreja hoje, não é isso? Você tem que aceitar Jesus hoje, ir para a igreja. Você fica lembrando o pecado. O que acontecia com o judeu lá nos anos 70 está acontecendo com você hoje. Você tem que se batizar nas águas para tirar seus pecados. E aí você, se não tomar Santa Ceia, você está em pecado.
É isso que acontece dentro das igrejas evangélicas, da igreja católica. Se você não rezar a Ave Maria, se você não for lá falar com o padre, se você não se confessar, não é isso aí? Você tem que se confessar, você tem que tomar a hóstia. Então, se você não fizer isso, você está em pecado. Tá? Então, o que os judeus faziam até o templo ser destruído, e estão querendo voltar a fazer, construir o templo de novo para sacrificar de novo. Ainda tem isso ainda, tá? Porque a ideia deles, a guerra lá é essa, para tomar Jerusalém é isso, tá? Essa é a guerra de Jerusalém, para voltar a sacrificar, para voltar a fazer tudo de novo. Jesus acabou, Deus acabou com isso, mas eles querem continuar. E os evangélicos estão nessa até hoje. Os evangélicos e os católicos. Então eles estão até hoje fazendo sacrifício. E os espíritas, a mesma coisa. Eles vão lá para as esquinas fazer sacrifício, que já acabou há 2000 anos atrás. Os espíritas não são fora disso não, porque os espíritas fazem lá, matam os animais, matam os bichos, botam na esquina, nas encruzilhadas, fazendo trabalho, tá? Fazendo um sacrifício que acabou há 2000 anos atrás. Então a mesma coisa com as 3 religiões aí, tá? E outras por aí afora. Então não aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então é isso que Paulo está querendo falar aqui para os hebreus, para a gente, para a graça, para todos. A Bíblia está aqui explicando isso para a gente, que tudo se encerrou com a destruição do templo. Hoje nós vivemos na graça, você é livre. É isso que ele queria, que Jesus queria para o povo hebreu, para o povo judeu. Liberdade, você não tem que fazer mais nada. Jesus veio e fez tudo por você, mas ninguém quer aceitar isso. É isso que está acontecendo nas igrejas hoje, tá? Então Jesus está falando bem claro aqui. Paulo está falando na carta aos hebreus, que Jesus falou: não me lembrarei mais dos seus pecados. Mas os pastores, os padres, eles ficam lembrando dos seus pecados. Ou seja, são contra Jesus. Essa é a grande verdade da Bíblia, que está descrito aqui. Tenta entender, tá? Estou te explicando para você tentar entender. E aí você decide o que você quer. Você quer continuar fazendo errado? Então você continua. A responsabilidade é sua, tá? Tá, aqui. Nenhum de modo lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Aqui ó, para sempre. Isso aqui foi há 2000 anos atrás. Preste atenção, tá? Isso aqui não é hoje não, esse livro não é de hoje não. Isso aqui é um jornal velho, isso aqui é um jornal passado. Não, a Bíblia é totalmente atualizada. Não, gente, não. Isso aqui foi para aquele período, tá? É válido para você, que você está aqui escrito, para você não voltar a fazer. É simplesmente, mas a maioria está fazendo, tá? Então vamos lá. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tá aí, acabou, foi remissido, seus pecados foram removidos, acabou, tá? Você, desde o ano do tempo para cá que Jesus veio, ressuscitou, acabou, gente. Ele levou o nosso pecado. Você não tem mais que ficar pedindo perdão por causa de pecado, fazendo sacrifícios por causa de pecado. Tudo que você está fazendo aí é sacrifício tolo, porque Jesus já levou os seus pecados. Entenda um pouquinho da palavra de Deus. Eu sei que é difícil, tá? Entrar isso na mente, mas vai aos pouquinhos que você vai conhecer. Não foi fácil para mim também não, tá? Foi difícil entrar na mente, mas lendo direitinho, vendo, pô, calma aí, realmente, o que está falando isso aqui? Você vai vendo que a Bíblia está nos ensinando o certo. Não é a Bíblia que está errada não, gente. Não é a Bíblia que está errada não, tá? Nem pode falar por aí que a Bíblia está errada, que a Bíblia não... Não, a Bíblia está ensinando certo. As pessoas que interpretaram errado, tá? E eu acho que não foi nem maldade deles, na minha opinião. Hoje, como eu vivi 24 anos dentro da igreja, eu acho que não é nem maldade dos pastores não, tá? Tem muito nego safado aí, tem muito nego pilantra se aproveitando disso aí. Tem alguns que até sabem da verdade, vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que tem muitos que sabem até da verdade, mas como é que vai voltar atrás hoje? Como é que vai recuar? Porque hoje nós estamos vivendo no mundo, se você disser, pô, comeram muito dinheiro do povo, tá? As famílias de pastores, famílias de padres, famílias de todo mundo foram o quê? Foram sustentadas, estão sendo sustentadas, fizeram faculdade. Você vê que a família de pastor, gente, todo mundo é bem de vida. Fizeram faculdade, cresceram, tem carro, tem tudo. Pastores ganham 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, 100 salários mínimos. Família de pastor, são tudo empregado dentro da igreja. Então, de padre é a mesma coisa. Quando eu falo pastor, falo padre, falo pessoal lá de espiritismo. Então, como é difícil você voltar atrás agora? Você já pensou? Uma igreja grande, uma igreja pequena você consegue até voltar, não tem nada. Mas uma igreja grande, um pastor de uma igreja grande, simplesmente dizer, pessoal, nós vivemos errado esse período todo. Vamos parar, vamos mudar, hoje você não precisa mais dar dízimo. As pessoas vão cobrar os dízimos de volta.
Tem muita gente que vai entrar na justiça e vai querer dinheiro de anos pagando dízimo. Como é que fica isso? Porque o que o cara ensinava lá, que se você não der dízimo, você está roubando a Deus. É dito isso. Eu falei isso na igreja, tá? Eu li essas passagens. Como é que é o nome? Pô, você lê todo dia na igreja. Eu cansei de ler na igreja, né? Sobre dízimo, né, gente? Malaquias 3:10, se eu não me engano. Em que me roubaste? Vocês me roubaram no dízimo da oferta. Cansei de falar isso dentro da igreja. Então, hoje se lê sempre isso. Que você, em que me roubaste? Vocês estão roubando a Deus. E aí, se você não der dízimo, oferta, você está roubando a Deus. Tá? Dízimo e oferta não é pra gente, nunca foi. Dízimo e oferta é do Velho Testamento, é dos judeus. Eu já falei isso aí, tem um vídeo sobre isso aí, depois eu boto aqui em cima para você assistir. Entendeu? O dízimo e oferta não é pra gente, nunca foi. Isso é de judeu, mas tá lá. Agora, se o pastor decidir voltar atrás, muita gente vai querer seu dinheiro de volta. Pô, fui enganado esses anos todos, eu fiquei revoltado. Eu cansei de dar dízimo na igreja. E aí você, caramba, ajudei o pastor a crescer com os filhos deles se formarem. É isso que acontece nas igrejas. Você está anos na igreja ajudando os filhos de pastor, e pastor se dá bem, comprando um carro novo, trabalhando, e você está lá ralando dentro da igreja. Tá? Vai voltar atrás agora? Você imagina o Silas Malafaia, gente, voltar atrás hoje, com o patrimônio que o Silas Malafaia tem? Então, gente, tem que ter muita coragem, tá? Então, tem muitos deles que sabem da verdade, mas não vão voltar atrás. Vai continuar com a mentira. Agora, tem muitos que ainda não sabem, que realmente estão vivendo, achando que estão certo, tá? Por isso que eu dificilmente fico falando mal de pastor. Então, tá aqui. Onde a oferta, vamos lá, tem mais coisa que eu queria mostrar para vocês. Uma coisa muito importante: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tá aí, ó. Olha só, tá bem explicado aqui. Deixa eu beber água. Ó, o vídeo hoje já tem quase 1 hora, tá? Vai ficar grande, mas tá uma explicação que tem que ser, tá? Vamos lá, vamos continuar. Vamos tentar ser no máximo 1 hora aí, porque já tem 46 minutos de vídeo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tá aí, ó, privilégio. Tá aqui, ó, bem grande aqui, tá vendo? Essa Bíblia aqui, ela ensina bem, ó, privilégio de acesso dos crentes. Crentes, quem são crentes? Todo que crê em Jesus, a presença de Deus. Tá aí. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Acabou. Você não precisa de pastor, você não precisa de padre, você precisa de ninguém. Simplesmente, quando o véu se rasgou, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou. Você sabe disso, você sabe dessa história. Então você agora tem direito. Acabou os sacerdotes. Acabou esse negócio de sacerdote. Você tem direito de ir ao Pai direto, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Acabou, tá? Pelo novo e vivo caminho. Tá aqui, ó. Pelo novo e vivo caminho. Quem é o vivo caminho? Jesus. Que ele nos consagrou pelo véu. Tá bem explicadinho aqui. Isto é, pela sua carne, pela morte de Jesus Cristo, tá? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Tá aí, ó. Lembra que eu já te falei? Não precisa nem falar de novo, né? Tá aqui, ó. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Acabou os sacerdotes. Acabou. Não existe sacerdote. Ah, mas o pastor é sacerdote, escolhido de Deus, o padre não tem isso. Pastor, padre, papa, não existe isso, tá? O único sacerdote é Jesus. Acabou. Entenda isso. O seu sacerdote, o único sacerdote é Jesus Cristo. Vamos lá. Aproximando-nos com sincero coração aberto, em plena certeza de fé. Pela fé, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tendo o coração purificado de má consciência, elevado, lavado o corpo com água pura, tá? Não tem nada a ver batismo isso aqui nas águas não, gente. Entenda bem, tá? Isso é simplesmente você tá com a mente pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, Jesus. Eu quero achar outra passagem aqui para encerrar. Consideramos-nos também uns aos outros para nos estimarmos ao amor e a boas obras. Aqui é outro segredinho. Estava esperando para chegar aqui, ó. Não deixamos... Olha, o pastores usa muito isso. Eles gostam muito. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações
E tanto mais quanto vedes que o dia está... Aqui está próxima, tá, gente? Mas não é. O dia se aproxima. Ah, tá. O dia se aproxima. Eu li errado. Tá aqui, gente. Tá. Vamos aqui que eu queria chegar, tá bom? Aqui nós vamos parar, no 25. Gente, não deixamos de congregar-nos. Isso aqui você lê todo dia na igreja. Vira e mexe, o pastor traz isso aqui na igreja, tá? Por quê? Não deixamos de frequentar uma igreja, tá? Isso aqui está dizendo isso. Como é de costume de alguns. Ou seja, eu mesmo. Eu saí da igreja. Então, ó, desviado. Acabou. Aquele cara lá é desviado. Tudo que ele fala, não escuta não. Isso é falar dentro da igreja. Você falar dentro da igreja. Se uma pessoa está desviada, a pessoa saiu daquela igreja, ela está aí, ó, saiu, largou a igreja, largou a congregação. Não deixamos de congregar-nos. Então os pastores leem isso aqui como se fosse o dia de hoje. Isso aqui é lido nas igrejas hoje, tá? Isso aqui os pastores usam isso todo dia. Mas Paulo não está falando nada disso. Não é Paulo, está aqui, ó, como o dia se aproxima. Quando vedes que o dia se aproxima. Tá vendo isso aqui? Paulo está falando aqui do dia se aproxima, era da destruição de templo. Paulo estava vivendo aqui mais ou menos 60, 66, sei lá, mais ou menos. Paulo morreu acho que 68, decapitado por Nero, se eu não me engano foi isso. Então Paulo está antes dos anos 70, gente. Isso aqui é antes dos anos 70, antes da destruição do templo. Paulo pregava isso, Paulo falava, Paulo sabia que ia vir, o Império Romano ia vir a destruir Jerusalém, Paulo sabia. Então, o dia se aproxima aqui, gente, é exatamente o dia da destruição de Jerusalém. Aqui é o tempo que ele está falando. Ele não está falando que a próxima, agora Jerusalém, agora que está em guerra, que vai acontecer o apocalipse lá em Jerusalém, não. Nos dias de hoje, não. Ele não está sendo falado isso aqui dos dias de hoje, não. Isso aqui era nos anos 66, antes da era 70, antes do templo ser destruído pelo Império Romano. Tá? E aqui quando Paulo, não deixamos de congregar-nos para não sair da igreja, a igreja daquela época, a igreja de Jesus daquela época, os seguidores de Cristo, que não tinha templo, eles se reuniam em casas, tá? Eles se reuniam em casas dos outros, não era igreja, não era templo, eles não iam para o templo, existia o templo estava de pé, tá? Mas eles não iam para o templo. Os seguidores de Jesus não iam para o templo, entenda isso. Quem ia para o templo, tá, de Jerusalém daquela época, templo físico, era os judeus que não acreditavam em Jesus. Então, gente, quem está indo para o templo é quem não acredita em Jesus. Aqui Paulo está falando, gente, não deixamos de congregar, tá? O povo que segue a Jesus, que crê em Jesus Cristo aqui, se reunia em casas, em locais separados. Tá? Então o que acontecia? Ele está falando aqui para aquele povo. Isso aqui é para aquele povo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, sair, parar de frequentar, tá? A igreja daquela época, não é de hoje, tá? Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima, que eu estou falando para você, entenda, aqui era antes do ano 70. Quando Jerusalém foi destruída. Então, o dia se aproximar, o final dos tempos, o final do mundo, era quando o templo fosse destruído. Que Jesus, o templo ia ser destruído, Jerusalém foi sitiada, tá? O Império Romano com o imperador Tito, tá? Porque ele, o príncipe, né? A besta, uma das bestas, invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém e destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Então, Jerusalém acabou a lei, acabou o templo, acabou o sacrifício, acabou o sacerdote. Então esse dia se aproxima, era esse dia, o dia da destruição de Jerusalém, o dia da vingança de Deus, para colocar os inimigos debaixo dos pés. Então, gente, daí mais uma explicação para você, tá? Do final da lei, do início da graça, do final do sacerdote, do final do sacrifício, final dos seus pecados. Você não tem mais pecado. Jesus levou os seus pecados, entenda isso. Você não precisa fazer mais nada, tá? Eu englobei aqui algumas coisas: pecado, tá? Sacerdote, sacrifício e final dos tempos. Porque tudo faz parte, tá? E está escrito aqui, é isso aí. Tudo faz parte junto. Porque é Jesus, é a lei, a graça, os sacerdotes, sacrifício e destruição do templo, porque hoje está se falando de novo, hoje virou foco,
nas igrejas, porque a guerra de Jerusalém. Então vai ser falado muita coisa sobre isso, que Jesus está próximo, Jesus vai voltar, Jesus vai levar a igreja, que Jesus, né, vai vir a grande tribulação. Então está se falando muito, então tem que ser falado isso aqui hoje. Esquece isso, não vai acontecer. Eu posso te garantir que não vai acontecer, não vai acontecer. Pode acontecer a terceira guerra mundial, isso aí pode acontecer a qualquer hora, tá? Isso aí infelizmente é política, essas coisas, mas não vai acabar o mundo vai continuar. Vai ter crise, vai ter isso, vai ter aquilo, muitas pessoas vão morrer, mas não vai acontecer nada de Jesus voltar, buscar a igreja, aquele negócio de Apocalipse. Esquece Apocalipse, tudo acabou no ano 70 da era cristã, no primeiro século. É isso aqui que Paulo está falando para os hebreus, tá, gente? Então, fica com essa palavra, estuda, volta, vai lá, tem outros vídeos que eu tenho aí, prepara, assiste e tenta entender o que eu estou te falando. Eu vou preparar um vídeo só sobre pecado, tá? Que você não me lembraria mais dos seus pecados. Jesus não se lembra mais dos seus pecados. Ah, mas hoje eu não tenho pecado? Não. Vou te explicar isso depois, tá? Por enquanto você fica com essa passagem aí. Valeu, um abraço, a paz do Senhor para todo mundo. Dá aquele like, se inscreve no canal, passa para alguém que você, se você gostou, se você acha que tem razão, que faz sentido, você passa para um amigo seu, passa para alguém, ensina, aprende, estuda e pode mandar aí. Pode mandar aí, eu te respondo, tá? É uma pergunta, tira sua dúvida. O que eu puder fazer, eu vou fazer para te ajudar, tá? Creia nisso aí. Valeu, um abraço, a paz do Senhor.